A gente vai fazer essa abertura com uma grande convidada, especialíssima, professora, minha eterna orientadora, aí, a professora Ivone Dias Avelino, graduada em Ciências Humanas pela USP, mestrado em História Social pela USP, doutorado em História Econômica pela USP e pós-doutora em História pela PUC, titular do Departamento da História da Universidade Católica de São Paulo, integra as comissões consultivas e editoriais das revistas Oralidades, revistas de História Oral, Praxis, revistas eletrônicas de História e Educação, autora da revista eletrônica de Arte, Mídia e Política, e coordena núcleos de estudos de História Social da cidade. A Ivone vai abrir o evento falando um pouquinho sobre as diferenças das independências na América Espanhola e Portuguesa. Muito obrigada, agradeço imensamente aos meus meninos do Instituto, que carinhosamente eu chamo de Três Mosqueteiros, agradeço a fala do Lucas, eu fiquei até admirada que o núcleo é tudo isso e o Instituto é tudo isso, a gente vai trabalhando e a gente não tem noção das coisas que vão acontecendo. Agradeço também a presença daqueles que estão me ouvindo. Veja bem, a intenção minha em falar das diferenças e das semelhanças na América. A América é um território, segundo um dos integrantes do movimento de independência, que foi Simão Bolívar, a América é um mundo ferido pela maldição. Eu falo de independência, mas eu acho que eu deveria começar perguntando a vocês, mas que independência nós tivemos? Tivemos realmente uma liberdade qualitativa para todas as etnias que estavam nesse território? Isso não aconteceu. E há uma diferença também muito grande. Então, o que eu quero nesse momento é estabelecer isso através de dois jovens. São considerados heróis. Eu não gosto da palavra heróis, mas eles foram considerados heróis e, erroneamente, um deles está sendo bastante salientado aqui nos 200 anos como o herói do Grito do Ipiranga. Veja bem, a palavra herói era muito utilizada no século XIX. O século XIX deu ao mundo grandes contribuições intelectuais diversificadas. E esses meninos integravam a elite. Eu estou me referindo a Pedro no Brasil e estou me referindo a Bolívar na América Espanhola. Eles eram meninos de bem e champanhota, digamos assim, como fala o samba. Eles apresentam nos seus nascimentos um conjunto de nomes que diferem nos seus territórios de origem. Bolívar nasceu na América, em Caracas, na Venezuela, colônia de Espanha, a 24 de julho de 1783, tendo recebido de batismo, e aí vem aquele nome próprio da elite, Simão José Antônio de la Trinidad Bolívar e Palácios Ponte e Blanco. Gasta-se uma folha inteira só para se colocar o nome. Ele pertencia a uma das famílias mais ricas da região, proprietária de grandes fazendas, onde se cultivava algodão, cacau, cana-de-açúcar e café. Tinham também uma extensa propriedade de mineração na região de São Mateus e de Aroa. Pertencia à elite crioula. Elite crioula, na realidade, é o homem nascido na América, mas o homem nascido na América descendente dos espanhóis colonizadores, aqueles espanhóis que estavam na América em meados do século XVI. Bolívar traz esta marca. Por ser filho da aristocracia caraquenha, a família gozava de grande prestígio, ele foi destinado a receber uma fina educação conforme as tradições e os princípios familiares. Seu pai, Juan Vicente Bolívar e Ponte, teve uma morte prematura em 1786 e a mãe, Maria de la Concepción Palacios Ponte e Blanco, faleceu
logo em seguida, em 1792, quando ele estava completando 9 anos de idade. Tendo ficado órfão, a sua guarda foi dada primeiro ao seu avô materno, que faleceu também logo depois, e ele foi entregue, então, aos cuidados do seu tio, irmão da sua mãe, Carlos Palácios e Blanco. A educação do menino foi feita pelos professores, na época, importantes filósofos, Simão Rodrigues e Andrés Bello, ambos intelectuais do começo do século XIX. Durante a sua formação, Bolívar teve as suas primeiras lições militares aos 14 anos. Eu quero refletir bem isso. Ele não era um militar, ele nunca foi a uma guerra, ele nunca pegou uma espada, a não ser no momento da independência. E quando tinha 16 anos, ele foi enviado para a Espanha para que pudesse continuar os seus estudos. Nessa viagem, ele passa pelo México, onde permaneceu ali um mês, vai a Cuba, se detém em Havana, onde ficou quase uma semana. Eu quero colocar isso para mostrar para vocês que realmente o plano da independência estava na cabeça deste menino. Ele assistiu às injustiças cometidas pelos poderosos na Venezuela contra a escravidão. O que apanhavam os escravos, como era feita a seleção étnica na época e qual a falta de respeito que existia dos poderosos para os menos privilegiados. Depois de muito tempo, Bolívar teve uma educação extraordinária. Primeiro, porque ele gostava. Ele leu todos os clássicos. Ele sabia latim, ele sabia francês, ele lia perfeitamente o grego. Ele era um intelectual de primeiro mundo. E aí ele conheceu também uma jovem aristocrata, Maria Teresa del Toro Alaíza, e ficaram noivos no ano de 1800 ao ano de 1802. Veja que de 16 anos até os 20, ele se fixou na Europa, sobretudo na Espanha. Eles se casaram em 1802, em Madrid, e em junho, Bolívar resolve voltar a Caracas com a esposa com uma única intenção, que era assumir a herança dos pais. E, infortunadamente, Maria Teresa ficou doente, vindo a falecer um mês depois, acometida de febre amarela. Vocês vejam que esse menino, apesar de todo o estirpe intelectual, ele era bastante infeliz. Perdeu os pais e agora perde a esposa. Desgostoso, ele retorna à Espanha, vai para a França, ficou um tempo lá, ali presenciou a coroação de Napoleão Bonaparte em 1804, viajou para a Itália junto com Andrés Bello e vai conhecer o Monte Sagrado. E no Monte Sagrado ele se impressiona de tal forma, como se impressionou nos Andes quando libertou a Bolívia. Ele faz a promessa de libertar a América. Veja bem, a ideia da independência já parte de um misticismo pessoal do herói da independência. Falemos um pouquinho do nosso Dom Pedro. Eu parei aí. Eu volto a Bolívar. Dom Pedro nasceu no Palácio de Queluz, em Portugal, no dia 12 de outubro de 1798, portanto, 15 anos mais novo que Bolívar. Filho do futuro rei de Portugal, D. João e Dona Carlota Joaquina, que era filha de Carlos IV da Espanha, por onde passou Velázquez. Passou os primeiros anos no palácio, onde nasceu, e foi cercado de governantas e professores. Quando ele nasceu, o reino era governado por sua avó, Dona Maria I, a primeira mulher a herdar o trono de Portugal. Era casada com um tio, Dom Pedro, 18 anos mais velho do que ela, que faleceu em 1785. Os filhos, Dom José,
príncipe herdeiro, a princesa Mariana Vitória e Gabriel faleceram vítimas de varíola. Dom João, o único sobrevivente, já casado, teve 9 filhos, e entre eles Dom Pedro. Em 1789, surgiram os primeiros sinais da demência da rainha, e uma junta médica declarou-a incapaz de governar. Seu filho, Dom João, relutou muito em receber o título de príncipe regente, o que só veio ocorrer em 1799. Sob a ameaça da invasão das tropas de Napoleão, Napoleão havia tomado a Espanha. Ele fez um acordo com o rei e depois destituiu Fernando VII. Goya pintou muito bem esta cena das tropas napoleônicas em Madrid. E aí, dada essa ameaça de que Napoleão poderia invadir Portugal, como de fato invadiu, Dom João foi convencido pela Inglaterra a vir para o Brasil. Os interesses da Inglaterra estão em jogo e a relação entre a Inglaterra e Portugal datam desde a Guerra dos 100 Anos. Veja bem, a primeira tropa comandada por Junot, o grande general de Napoleão, estava chegando a Lisboa e o último navio da esquadra inglesa estava saindo do porto de Lisboa. Não houve confronto, não houve derrotas, não houve vencidos, não houve fuga, foi um acordo entre a Inglaterra e Portugal. Toda a família real embarcou rumo à colônia. E, portanto, em 22 de janeiro de 1808, a esquadra atracou em Salvador, onde permaneceu até 7 de março, quando seguiu para o Rio de Janeiro, que já se preparava para a chegada da corte. Eu poderia parar aqui e falar muito de Dom João. Eu tenho até uma pesquisa sobre isso. Ele não era o que se pensa ou o que a história erroneamente conta, o homem que só comia e se lambuzava e limpava. Não, ele era um estadista. A Inglaterra tentou controlá-lo, mas ele às vezes saía. Mas algumas coisas ele não conseguiu sair, inclusive o Tratado de 1810. Mas falemos um pouquinho do menino, que é o que nos interessa hoje. Dom Pedro de Alcântara tinha 9 anos quando chegou. Recebeu também uma fina educação, mas não uma educação tão grande e tão gorda, tão acumulada quanto a de Bolívar, mas ele recebeu uma fina educação. Ele sabia latim, ele leu alguns clássicos, ele estudou francês, ele estudou pintura, ele estudou música, mas ele era um menino voltado para os esportes. Ele dedicava-se à equitação e preferia uma vida ao ar livre. Ele não era tão estudioso quanto o seu companheiro do lado de lá. Em 1816 morre Dona Maria I, e Dom João foi aclamado rei de Portugal, e seu filho Dom Pedro recebeu o título de príncipe real e herdeiro direto do trono. Que coisa incrível! Ele era extremamente mulherengo, voltava-se muito para as façanhas amorosas, ele não tinha um plano de governo, ele não sabia por que ele estava recebendo aquele título, tinha que casá-lo. Depois de muitas negociações diplomáticas, estava a caminho do Brasil a arquiduquesa Maria Leopoldina. Maria Leopoldina Josefa Carolina, filha do imperador Francisco I da Áustria, que fora escolhida para ser sua esposa. Veja bem, eu quero até lembrar um pouquinho. Maria Leopoldina era irmã de Maria Luísa, a segunda esposa de Napoleão. E a segunda esposa de Dom Pedro, Dona Maria Amélia, era a neta de
Josefina, que foi a primeira esposa de Napoleão. Eles trocaram aí, mas há uma proximidade de parentesco. Mas eu não estou querendo dizer com isso que Dom Pedro tenha tido uma influência de Napoleão. Não, eles nem se conheceram. Leopoldina e Pedro casaram-se em março de 17 e tiveram 7 filhos, mas apenas 5 sobreviveram. Maria da Glória, que foi a futura rainha, Dona Maria II de Portugal, Miguel, João Carlos, Januária de Bragança, Paulo de Bragança, Isabel Maria e Pedro de Alcântara, que foi o segundo imperador do Brasil. Em 1820, Portugal passava por uma crise política e social, a Revolução do Porto, que se espalhou por todo o país, e Dom João foi pressionado a voltar para Portugal. Eu quero aqui colocar uma coisa: a independência está posta, ou o caminho da independência está posta. A corte veio para o Brasil. O que significa isso? Continuamos uma colônia, mas somos sede da estadia da família real. Então, a nossa independência, ela se fez ocasionalmente por situações que foram criadas e que deram esse caminho. Não podemos nos esquecer que estamos numa fase liberal. Estamos no liberalismo econômico, já passamos pelo liberalismo político. Então, isso é de grande reflexão para nós historiadores. E com a volta de Dom João, e há aí uma lealdade à Constituição portuguesa, ele deixou Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Agora, a corte não gostou disso. Corte de Lisboa, ela queria o retorno do príncipe e que o Brasil voltasse à condição de colônia. Então, veja bem, se a corte quer o retorno e que volte à condição de colônia, é porque temporariamente nós deixamos de ser colônia. Um grande desagrado popular. E em 9 de janeiro de 1822, o que ficou conhecido como o Dia do Fico, eu apontaria como mais um rompimento de Portugal. Diga ao povo que eu fico. Ou seja, ele preferiu ficar, e aí ele foi rebelde ou não. Por que será que ele ficou? A rebeldia foi contra as cortes, contra o poder institucionalizado que queria uma colônia. E, portanto, nós temos aí mais um passo para a independência. A corte, mediante isso, ela deixou de pagar os rendimentos do príncipe, mas mesmo assim ele ficou. Com o passar dos meses, a relação entre Brasil e Portugal foi aos poucos se desgastando e vários grupos foram se formando. A maçonaria queria a Constituição. José Bonifácio e Maria Leopoldina e seus seguidores. A figura de Maria Leopoldina é extraordinária ao lado de José Bonifácio, que não dá tempo de colocar. Queriam que Dom Pedro fosse imediatamente aclamado imperador. E o príncipe, por sua vez, desejava consolidar a liberdade no Brasil. Vocês vejam que estamos dando passos para a emancipação política. O príncipe, em 7 de setembro de 1822, viajava de Santos para São Paulo. Ele foi a Minas, de Minas a Santos, de Santos para São Paulo, quando recebeu correspondências de Portugal que as cortes o rebaixavam das condições de regente. As ideias de Bonifácio, as ideias de Leopoldina, as conversas com a maçonaria, que já estavam assoprando nos ouvidos do príncipe, fizeram com que ele ali, naquele momento, ele era temperamental também, às margens do riacho do Ipiranga, ele puxasse a espada e gritasse independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Quais as consequências disso? As pessoas dizem do Iapoque ao Chuí, gritou-se independência ou morte. Não, gritou-se ali. O Pedro Américo
cria essa imagem, a representação da independência, onde não temos a representação popular. Temos um carroceiro ali assustado e lá adiante um outro carroceiro. Nós temos ali os acompanhantes de Dom Pedro, nada mais, não houve uma participação. E o grito para repercutir até a Amazônia, até o Piauí, até o Nordeste todo, ele demorou quase 100 dias. Portanto, a independência não se fez de imediato no dia 7 de setembro. Estamos independentes num processo de validade de ideias, de somatória de ideias, que começam com a chegada da corte, que se registram no grito "eu vou ficar", o dia do fico, e depois em 7 de setembro. Eu vou voltar a Bolívar para depois analisar os dois. O pensamento político de Bolívar foi elaborado no decorrer de uma vida tumultuada, com um temperamento apaixonado e envolvente. Ele viveu intensamente o seu tempo, um momento histórico marcado pela fermentação de conflitos. Bolívar idealizou a formação de uma grande nação americana, organizada em moldes liberais, que aos poucos foi se distanciando do seu plano original. Muitos desenganos, prematuramente envelhecido, ferido pelo inimigo oculto da doença e da dor, enfrentou inúmeras batalhas em campo aberto ou em debates políticos, mas foi batido pelos sonhos desfeitos e pela enfermidade que o tornou precocemente velho aos 47 anos de idade. Vemos aí uma diferença imensa. Pedro recebeu, Bolívar lutou. Bolívar lutou 20 anos para proclamar a independência em metade do continente latino-americano, mas ele dava as costas para Pedro. Ele tinha só um receio das fronteiras. Se der na cabeça desse jovem, ele pode nos invadir. Bom, eu tenho o caso da Cisplatina, mas as fronteiras vêm lá do norte e vêm até o sul. Mas Pedro não estava preocupado com a América espanhola. E Bolívar deu as costas a Pedro por uma única razão. Ele não queria um império, ele queria uma república. E a dúvida era: proclamamos uma única república neste imenso território ou fraccionamos em várias repúblicas, que foi o que aconteceu. Então, de 1810 a 1826, ele elaborou 2 constituições. Pedro renunciou a uma e elaborou a de 24. Mas não foi Pedro, foi uma junta. Então, aí eu acho que há uma coisa muito interessante: a necessidade da Constituição, a necessidade de um conjunto de leis que prevenam e orientem e que seja respeitada dentro de uma nação. Bolívar foi presidente da República. Ele elaborou o Congresso do Panamá. Ele queria que Estados Unidos, Inglaterra, Europa toda, América toda fosse a esse Congresso do Panamá para se discutir as independências na América. Infelizmente, foi frustrado. O representante dos Estados Unidos, o navio afundou. O Brasil não compareceu. E os poucos que compareceram não tinham cabeça e nem poder de decisão, digamos assim. Ele já se frustra com isso. Do norte ao sul, ele construiu esta América. Morreu em 17 de dezembro de 1830, em um alto exílio, através do Rio Madalena, depois de ter sido traído por Santander e pelos amigos, porque ele mudou a Constituição. E aí a Constituição não era mais liberal, era uma Constituição conservadora, onde o poder moderador era importante e estaria nas mãos do chefe, que era ele. E aí nós podemos estar comparando com a Constituição do Brasil. Ele estava tuberculoso, estava cansado, estava envelhecido, ele
ele estava decepcionado, ficou sabendo da morte de alguns amigos que foram assassinados depois dele ter dado a eles o cargo de presidente da Bolívia e de presidente do Peru. Tudo isso se somou ao mal. Então, ele tinha determinadas alucinações. Quem se interessar para ver esse drama de Bolívar percorrendo o rio Madalena para chegar ao Caribe, e do Caribe saltar para a Europa, podem ler Gabriel Garcia Marques, o general em seu labirinto. O labirinto dele era a América. Ele morre nas proximidades de Santa Marta antes de desembarcar do navio. O que ambos fizeram, que eu acho que é igualzinho? Ambos escreveram muito. As cartas de Bolívar são cartas políticas, são cartas destinadas aos seus generais. As cartas são estratégicas para que realmente se fizesse uma independência acolhedora. Ele libertou os seus escravos, ele não queria mais a escravidão, ele queria aos índios e aos escravos um lugar ao sol da mesma maneira que teriam os brancos, mas ele não chegou a conseguir. Mas ele também mudou, porque ele se transformou num homem autoritário. Ele não abandonou a sua forma elitizante das suas origens. E aí eu acho que Bolívar também errou bastante. Mas eu queria colocar as cartas. As cartas de Bolívar, todas elas foram preservadas. Eu não sei hoje se ainda estão, mas elas estavam guardadas no Arquivo Geral de Caracas. E muitas das cartas também eram cartas dirigidas aí à morte de Bolívar. Muitas das cartas eram dirigidas às mulheres que ele amou. A mulher que ele mais amou foi Manuela Sáenz. Ele também era um mulherengo, era um pé de valsa, gostava de festas, mas foi realmente um líder. As cartas de Dom Pedro, elas politicamente eram poucas, mas ele escreveu muitas cartas à Marquesa de Santos. Ele traía escandalosamente a mulher, e ela sabia disso. E ele escreveu as cartas a Titília e Dominião, que foram agora recentemente publicadas. Então, a escrita, eu acho que ela foi importante e ela ocupou uma parte das atividades diárias desses dois indivíduos. Cartas, manifestos, proclamações, discursos e, sobretudo, as constituições. A organização do poder na América independente valorizava muito a educação, personalidades afetivas, percebe-se nos caminhos mais íntimos e das mulheres que fizeram parte da vida desses homens. As constituições, eu acho que foram de suma importância, mas eu quero deixar registrado aqui o que eu perguntei a vocês no começo. Que independência nós tivemos? Uma independência elitista, de um lado, repúblicas fragilizadas, e do outro lado, uma república una, que até hoje luta pelo racismo, pela cultura, pela saúde e por uma série de outras coisas. Eu teria mais coisas a falar, mas não tenho tempo. Muito obrigada. Sempre brilhante, né, as suas apresentações. Acho que muito bom, né? A gente sabia que colocar você na abertura para dar esse panorama seria maravilhoso e foi, né? Muito obrigado pela participação e pelo apoio que você sempre dá incondicionalmente ao Instituto Bexiga Sempre.